Bom dia a todos que fazem parte do canal Matemática do Patamar. Estamos começando mais uma aula do nono ano, né, para os alunos da EMAPS e quem tiver interesse também no assunto. O assunto de hoje é potências. Lembrando que vocês se inscrevam, se possível, inscrevam no canal, ativem as notificações para toda semana ficar recebendo a aula bem direitinho, a notificação da aula. Então, o assunto que a gente vai estudar hoje, minha gente, vai ser potências, tá certo? Aí aqui tem uma potênciazinha simples, ó, 5 elevado ao quadrado, onde esse número que fica em cima aqui, esse menorzinho, ele recebe o nome de expoente. Esse aqui que está embaixo, ó, ele recebe o nome da base. E o que é que significa isso? 5 ao quadrado não vai ser 5 vezes 2, não. Eu vou repetir o 5, né? Se você prestar atenção aqui, ó, o 5 ele foi repetido exatamente duas vezes, ó. Ele está repetido aqui duas vezes. E o resultado dessa operação é que é chamada de potência, tá certo? Então vamos lá. Aí aqui tem um probleminha simples, uma tirinha, né? Que é sobre as bactérias, que dá para a gente entender bem direitinho. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Então, inicialmente tinha uma bactéria e ela vai se duplicar. Aí, aqui diz, ó, oi, você vem sempre aqui, ou seja, ela já se duplicou, ó. De uma bactéria se transformou em duas. Aí agora diz, que cara chato, né? Aí essa bactéria aqui, ó, essa outra que foi duplicada já se transformou em mais duas, ó. Não foi? E assim vai. Então, ó, vamos embora. E aí vai acontecendo, na verdade, né? Ele começa aqui, aí cada bactéria ela vai duplicando de acordo com o tempo. Aí aqui é o seguinte, ó, com base nas informações apresentadas sobre as bactérias, completa a tabela relacionando a quantidade do intervalo de tempo transcorrido e a quantidade de bactérias existentes. Ou seja, quando ela estava sozinha aqui sem se reproduzir, tinha uma bactéria. Quando passou um intervalo de tempo, ou passou um minuto, ou sei lá, segundo, dependendo de cada bactéria, já pulou para dois, porque duplicou, né? Ó. Então daqui para cá foi vezes dois. Aí depois, ó, se tinha dois, pulou para quatro, foi vezes dois de novo. Aí depois para 8, depois para 16, depois para 32 e depois para 64. Então aqui ela foi duplicando, ou seja, ela foi sempre sendo multiplicada por 2. Isso é realmente como é que acontece um tipo de reprodução das bactérias, tá bom? Elas sempre vão se duplicando. Por isso que em bem pouquinho tempo elas já se transformam em muitas bactérias, porque elas vão duplicando a quantidade que elas têm, né? Aí aqui, ó, a expressão encontrada, que foi aquilo que a gente fez, aquela expressão lá é chamada de potência, e ela pode ser definida do segundo modo, ó. Dado o número real A, o número real qualquer número que existir, e um número natural N, que esse N tem que ser diferente de zero, a expressão aqui, ó, A elevado a N, ó, ela é denominada justamente de potência. E esse N são os fatores iguais ao número A. Por exemplo, A elevado a N. Como é que responde isso? A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? Quanto os fatores forem aqui. Por exemplo, se aqui tiver um 5, então esse A vai repetir 5 vezes. Se aqui tiver um 6, então vai ser A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, 6 vezes. Então essa daqui é a definição de potência de forma geral. Aí aqui já tem uns exemplos, ó. 3 elevado à quarta potência, como é que resolve? Não é 3 vezes 4 não, viu? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. Repetiu 4 vezes. Quando multiplicar isso tudo, 81. Menos 2 elevado a 5. O que é que significa isso? Que eu vou pegar esse menos 2, que é a base, e vou repetir, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu repeti 5 vezes, ó. Então, isso aqui você vai perceber, ó, que dá menos 32, né? Menos um sexto elevado ao cubo, que é a 3. O que é que significa isso? Vai repetir 3 vezes. Olha aqui, ó. Então, aqui dá 1. 1 vezes 1 vezes 1, vai continuar 1.
E 6 vezes 6 vezes 6, 216. Menos 1 quarto, 1,4 elevado ao quadrado. Significa que vai repetir duas vezes. Aí menos por menos mais. Quando multiplicar os dois, vai ficar 1,96. E 10 elevado a 1, você percebe que só repete uma vez. Ó. Então, é claro que vai ser 10. 3 quintos elevado a 1, só repetir uma vez também, né? Então, na potência aqui, igual mostrou lá no início, né? Igual foi mostrado lá no início, essa expressão aqui, ó, A elevado a N, onde o A é qualquer número real que pode aparecer e ele é chamado de base. E esse N, que é o que fica aqui em cima, ele é chamado de expoente. Aí aqui eu coloquei para vocês ficarem ligados, ficar ligado nessa parte aqui, minha gente, ó, nessa observação. Quando o expoente, que o expoente é esse que está aqui em cima, ó, quando o expoente for par, o resultado só pode ser positivo. Então, vamos ver quais foram os que foram pares aqui, ó. Esse aqui, o expoente é par, ó, o resultado positivo. Esse aqui, o expoente é par, ó, o expoentezinho aqui, ó. Resultado positivo também. Só teve esses dois pares agora, né? Vamos ver agora um que seja ímpar. Quando é ímpar, o que é que acontece? O resultado é o sinal da base, ó. Esse aqui é ímpar, ó, o 5 aqui é ímpar. Ó, o sinal aqui está menos, então repete o menos. Esse aqui também é ímpar. 3. Aqui está menos, repete o menos. Esse aqui também é ímpar, que é 1. Se está positivo, continua positivo. E esse aqui também é 1. Se está positivo, continua positivo. O que é que a gente conclui com isso? Ó? Você tem que se ligar no expoente. Ó. Se o expoente for par, o resultado só vai dar positivo. E se o expoente for ímpar, e lembrando que o expoente é esse pequenininho aqui de cima, ó. Se o expoente for ímpar, o resultado é o sinal da base, é o sinal que tiver aqui embaixo. Se tiver um mais, bota um mais. Se tiver um menos, você coloca um menos. A partir daí, a gente vai ver as propriedades agora da potência. Viu? A primeira propriedade é essa daqui, ó, que é a multiplicação com potências de mesma base. Essa é a primeira propriedade. Por exemplo, 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 3. Aí aqui o que é que você vê? Ó? A base é a mesma, né? Você vê que a base aqui, ó, 7 é a mesma e está multiplicando entre eles, viu? Então, ó, 7 ao quadrado, o que é que aconteceu? Repetiu 7 duas vezes. 7 elevado a 3 repetiu 3 vezes. Então, ao todo, você percebe que vai repetir 5 vezes, ó. Você veja aqui que aqui repetiu 5 vezes, porque repetiu 2 daqui e 3 daqui. Então, ao todo, vai dar 5 vezes. Aí, o que é que a gente conclui com isso? Ó? Quando você estiver resolvendo potência de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base, ó, repetiu 7, se estiver multiplicando entre eles, viu? E você soma os expoentes, ó, 2 mais 3, 5. Essa é a formulazinha aqui para mostrar, ó. Essa fórmula aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Como é que a gente resolve? Repete a base e soma os expoentes. Ó. Aí aqui tem vários exemplos. 0,6 a quarta vezes 0,6 a 7. Como é que resolve isso? 0,6, aí você ó, soma o 4, 7. Ó, aqui, ó, 4 mais 7 vai ser 11. Agora, isso se a base for igual, viu? 1 meio elevado a 5, 1 meio não tem nada, então você sabe que aqui tem um subtendido. E 1 meio elevado a 9. Como é que resolve isso? Repete a base e somos expoentes. Ó. 5 mais 1 mais 9. Aqui, ó, 5 mais 1 mais 9. Isso aqui vai dar 15. Essa é a primeira propriedade, multiplicação com potências de mesma base. A segunda propriedade é essa daqui, ó. Divisão com potências de mesma base. A gente vai dividir agora, então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Ó, 7 elevado a quinta dividido por 7 elevado a 3. Eu posso botar em forma de fração. Ó. 7 elevado a quinta, eu repeti ó, 5 vezes. 7 elevado a 3, eu repeti 3 vezes. Aí perceba que aqui a gente cortou. Ó. Cortou esse e esse. Então, ó, só sobraram esses daqui. Ó, né? Aliás, esse também foi cortado. Na verdade, só sobrou
apagar aqui para não confundir. Esse aqui também foi cortado, né? Então, ó, só sobraram esses dois, ó. Tá vendo? Então, ó, 7 vezes 7, você percebe que é 7 ao quadrado. O que é que a gente conclui com isso? Que quando tiver divisão com potência de mesma base, você vai pegar a base, pega a base, repete a base e subtrai, ó. 5 menos 3, 2. Aí aqui está a forma geral, né? Como é que vai ficar, ó. Divisão com potência de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes, tá bom? Aí aqui tem um exemplo, ó. 1,5 elevado a 10 dividido por 1,5 elevado a 4. O que é que a gente faz? Repete a base e subtrai, ó. 10 menos 4, olha aqui, ó. Que no caso vai dar 6. É assim? 2 terços elevado a 9, 2 terços elevado a 1, subtendido. 2 terços elevado a 9. Aliás, aí como é que vai ficar aqui, ó? 2 terços. Como aqui está dividindo, você vai fazer o quê? 9 menos 1, 8. Então, quando tiver divisão com potência de mesma base, você repete a base e subtrai o expoente, viu? Outra propriedade. Agora a gente vai ver, ó. Uma potência cuja base é uma potência. É também conhecido, quando a gente tá explicando ou estudando por outro lugar, é potência de potência que chama, né? Aí se você perceber aqui, ó, se você perceber, ela é uma potência que a base é uma potência. Então, ó, 7 elevado a 5 ao quadrado. Esse quadrado significa que vai repetir a base duas vezes. Então, ó, 7 elevado a 5, 7 elevado a 5. Aí aqui, como é a multiplicação, repete a base, somos expoente, vai ser igual a 10. Ou seja, a gente conclui que quando tiver potência de potência, você repete a base e faz, ó, 5 vezes 2, ó. Olha aqui, ó, que vai dar o 10. Aí aqui é justamente a formulazinha, né, ó. Potência de potência. Como é que eu resolvo isso? Eu vou repetir a base e multiplicar, ó, m vezes n. Repete a base e multiplica os dois. Aí aqui está mostrando, né? 7 elevado a 2 vezes 3. Aí você faz, ó, 2 vezes 3, 7 elevado a 6. 0,5 elevado a 4 e elevado a 3. Aí o que é que você faz? Ó, 4 vezes 3, 12. Repetindo a mesma base. 1 quarto elevado a 2, a 5 e a 2. Ó. Aí você, vixe Maria, agora complicou. Mesma coisa. Repete a base e multiplica tudo. Ó. 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. Então essa é a outra propriedade. A próxima propriedade é o seguinte, ó. É quando as potências é um produto ou um quociente, ó. A base é um produto ou um quociente. Aí como é que a gente resolve isso aqui, né? Vamos ver aqui. Ó, você vê que tem um produto, ó. Produto em matemática é multiplicação. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então quer dizer que eu vou repetir isso aqui duas vezes, ó. Aí colocou deixei e separou os 3, ó. Tá vendo que eles estão no cantinho só? E separou os 5, ó. Que eles ficaram no cantinho só. Aí aqui, como repetiu duas vezes, 3 ao quadrado. Repetiu duas vezes, 5 ao quadrado. Do mesmo jeito se dividir, ó. 2 sobre 7. Aí aqui é ao quadrado. Então vai repetir duas vezes. Aqui vai ficar do mesmo jeito, ó. Repetiu duas vezes, 2 ao quadrado. Repetiu duas vezes, 7 ao quadrado. Então aqui mostra como é que vai ficar essa propriedade. O que é que significa essa propriedade, se você não entendeu anteriormente? Ó? Significa o seguinte, ó. Se eu tenho A vezes B elevado a N, ou seja, uma multiplicação elevada a uma potência, aí esse expoente que está aqui, ó, ele vai servir tanto para o A, como também ele vai servir para o B, ó. Então, A elevado a N, ó, perceberam? E B elevado a N. Do mesmo jeito, se for uma divisão, ó, esse expoente ele vai servir tanto para o A, como ele vai servir para o B, ó. A elevado a N, dividido por B elevado a N. Aqui do mesmo jeito, ó, você tem um produto aqui dentro de um parênteses elevado ao quadrado. Então, esse 2, ó, 2 elevado a 2, ele vai ser elevado a esse 2 aqui de fora também, ó.
Esse 3 elevado ao quadrado, ó, e esse 5 elevado a 3 elevado a 2. Aí aqui você pode fazer, ó, esse vezes esse dá 4, repete, e 3 vezes 2, 6. Se for uma divisão do mesmo jeito, ó. 5 dividido por 11 elevado a 4. Então, eu posso botar 5 elevado a 4, porque ó, o 5 vai ser elevado a 4 e o 11 também. Ou seja, o que tiver aqui dentro, o expoente vai servir para cada um deles, tá certo? Aí essa propriedade dela não é válida quando tiver um sinal de mais dentro do parênteses. Só vai valer se tiver um sinal de vezes ou um sinal de dividir, viu? Aí tenham cuidado que quando tiver um mais, não vai valer. O expoente zero. Quando é que o expoente vai ser zero, né? Então, vamos calcular o quociente de 2 elevado a 5 e 2 dividido por 2 elevado a 5. Se você colocar o 5, ó, colocar ele, deixa eu colocar aqui, né? 2 elevado a 5. Você vai colocar ele 5 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso tudo vezes entre eles, né? Aí dividido, porque aqui, minha gente, é 2 elevado a 5, ó, que é isso aqui, ó. Dividido por 2 elevado a 5. Então, você percebe que aqui, eu vou repetir do mesmo jeito, ó. 2, 2, 2, 2, 2. Lembrando que entre eles tem vezes aqui, viu? Como é que resolve isso, ó? Simplesmente assim, ó. Só cortando. Se eu cortar tudo aqui, quanto é que vai sobrar, né? Aí, lógico que vai sobrar 1. A gente pensa que é 0, mas vai sobrar 1. Se você fizer isso em todos que tiverem aqui, ó, os expoentes iguais, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, ó, 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então, é 3 vezes 3, né? Aí aqui embaixo, 3 vezes 3. Quando eu cortar, ó, quando eu cortar, o que é que acontece? Vai sobrar 1. Então, com isso, o que é que a gente conclui, ó? Que toda potência elevada a zero, toda potência que for elevada a zero, o resultado vai ser 1. Tá certo? Vamos ver o próximo. Potência de um número inteiro com expoente negativo. Aí agora, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vocês se liguem que aqui o expoente agora é menos 1, está negativo. Aí você tem que lembrar que aqui embaixo desse A é uma fração. Aí quando não tem nada, a gente coloca 1. Como é que resolve isso aí, ó? A elevado a menos 1, você inverte, ó. Se está A sobre 1, vai ficar 1 sobre A, tá certo, ó? A sobre 1 fica 1 sobre A. Como é que funciona aqui, ó? Aqui tem 1, subentendido. Se está 10 sobre 1, você vai colocar 1 sobre 10. Se já for a fração formada, ó, 3 sobre 5, como é que vai ficar no fim, ó? É só inverter, ó. 3 sobre 5 vai ficar 5 sobre 3. Esse aqui, ó, menos 3 elevado a menos 1. Tem 1 subentendido aqui, minha gente, ó. Então, quando inverter, vai ficar 1 sobre menos 3. E esse menos com mais aqui continua menos, né? Isso é se for elevado a menos 1. Aí aqui, se for elevado a qualquer expoente, ó. Menos n, por exemplo. Aí esse n aqui, qualquer expoente. Como é que resolve? Do mesmo jeito, ó. Bota um aqui, inverte aqui a fração, ó. Se está 5 sobre 1, aí vai ficar 1 sobre 5. Só que esse 2 ele vai valer para a fração toda, ó. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, e 5 vezes 5, 25. Menos 2 é elevado a menos 4. Aí inverte, ó, porque aqui tem 1, inverte. Aí fica, ó, menos 1 sobre 2, e esse 4 ele passa a ficar positivo aqui em cima, ó. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Continua 1. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Menos 4 é sobre 7 elevado a menos 3. Você vai inverter, ó. Se em vez de botar 4 sobre 7, você bota 7 sobre 4. E o menos 3, em vez dele ficar negativo, ele fica positivo. Aí você resolve. 7 vezes 7 vezes 7, dá esse valor aqui, 343. 4 vezes 4 vezes 4, 64, tá certo? Então, essas daí, minha gente, foram as propriedades da potência. Vocês dêem uma olhadinha lá no vídeo, quantas vezes for necessário, e qualquer dúvida, entre em contato, que a atividade já vai estar disponível lá, tá bom?
Aí tenha uma boa tarde e até a próxima aula.